vez é um prazer estar aqui na casa do Senhor, agradeço o convite. Estou aqui debaixo da graça do meu pastor, Marcelo Olimpo, ao qual pedi para transmitir um abraço para toda a igreja, para o meu pastor. Dizer que foi uma luta para chegar aqui hoje, né? Foi uma batalha, mas graças a Deus o Senhor nos trouxe na mais perfeita ordem e aqui estamos para fazer a vontade dele, né? Toda a honra, toda a glória para o nosso Deus. Amém. As irmãs estão lindas de amarelo, muito bonitas, amém. Mulher virtuosas, é o que somos, né? Graças a Deus. Amém. O Senhor me deu uma palavra que se encontra em Jeremias 38. Jeremias 38, versículo 6. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Amém. Jeremias 38, versículo 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Amém. É uma palavra que eu confesso porque, né, o Senhor, essa palavra mesmo, a gente sempre, né, se questiona e é nosso dever mesmo, né, certificar de que essa é a palavra que Deus quer que a gente traga. E aí eu fui entender por que Jeremias, né? Jeremias, ele foi um profeta que serviu com muita dedicação ao Deus que o chamou. Mas ele experimentou um conflito emocional profundo quando Deus o incumbiu de uma série de tarefas difíceis, né? Jeremias, ele profetizava totalmente o oposto do que a maioria das pessoas gostariam de ouvir. Correto? Ele recebeu de Deus a ordem para não se casar, não gerar descendentes devido ao julgamento da sua nação naquela época. Se encontra em Jeremias 16, 1, 4. Jeremias também ficou conhecido como o profeta chorão, né? Numa série de orações conhecidas como confissões, ele confrontou com honestidade, né, o significado de suas mensagens e se queixou a Deus com um espírito de humildade. Né? Ele foi chamado muito jovem para ser profeta. Tem uma passagem que diz que ele não queria receber, né, esse dom de Deus, mas ele recebeu, né? E tamanho é o zelo de Jeremias com a glória e a reputação de Deus ao lidar com as suas emoções conflitantes, né? O profeta, ele buscava ânimo no Senhor, apesar dele não estar, né, no sentimento dele não estar preparado para receber aquele dom do Senhor e para fazer a vontade de Deus. Ele questionava, ele tinha conflitos, mas ele seguiu, né, a vontade do Senhor, ele foi obediente. E ele buscava sempre ânimos no Senhor, e suas palavras, elas refletem um diálogo rico e honesto com Deus. Apesar dele não querer, ele questionava, né, ele lamentava, mas ele conversava verdadeiramente em honestidade com o Senhor, né, e Deus o ouvia. Jeremias, ele exerceu o ministério dele em um mundo que estava passando por grande mudança. A Síria e o Egito, eles estavam perdendo forças, enquanto a Babilônia estava em ascendência. Não é diferente dos tempos de hoje, né? A gente vive em momentos difíceis. O nosso país, o mundo, né, vive conflitando a todo tempo. Nós cristãos, parece que a gente vai perdendo um pouco, né, de espaço. São tantas as coisas que
sido fácil, assim como não é fácil para nenhum de nós que estamos aqui. Né? Quando a gente se posiciona para fazer a vontade do Senhor, né, as lutas vêm, os levantes também, né? Mas Deus, Ele é conosco. Aleluia. Correto? Então, Deus usou o profeta para proclamar sua palavra de julgamento e também de esperança para as nações. Ele levava uma palavra difícil que Deus, né, entregava, pedia para que ele entregasse aos reis da época, mas também não eram só palavras duras de entrega, mas também de esperança, que existiria após aquela turbulência, aquela guerra, existiria bonança, existiria tranquilidade, existiria um lugar tranquilo de paz dentro da presença do Senhor. E assim foi a vida de Jeremias. E entrando na palavra, no capítulo, da noite, no capítulo anterior ao 37, Jeremias havia sido chamado pelo rei de Judá, Zedequias, para que ele rogasse a Deus pelo aquele povo, porque como eu disse, eram tempos difíceis de guerra, e Jeremias era o profeta daquele lugar, e o rei Zedequias queria que Jeremias intervisse pelo povo dele, né, ao nosso Deus. E Deus tinha uma palavra totalmente oposta ao que o rei e aquele povo gostaria de ouvir. E o Senhor entregou então uma palavra dura, né? Não era realmente o que o rei queria naquele momento, nem aquele povo. Jeremias, fazendo a vontade de Deus, não foi bem visto, né? Não foi bem visto não só pelo povo, não foi bem visto por algumas pessoas que se levantaram contra a vida de Jeremias, né? Por estar fazendo a vontade do Senhor, por estar entregando a palavra que Deus tinha lhe entregue naquele momento, ele foi visto, né, e acusado como traidor. Isso incomodou algumas pessoas que se levantaram e pediram, né, a morte do Jeremias. Os príncipes da época pediram ao rei a morte de Jeremias. E o rei, diante daquele pedido, não teve como não acatar, se não permitir que levassem o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, né, ele foi então jogado numa cisterna, e a palavra cita que Jeremias se atolou na lama. E lama, né, no dicionário, no sentido figurado, quer dizer caráter daquilo que degrada, envergonha, baixeza. A palavra diz: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Então, o que eu quero dizer, o que Deus quer conosco com essa palavra, meus irmãos? Que muitas das vezes, quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, quando a gente se posiciona, por mais que Jeremias não quisesse, não estivesse preparado, ele lamentava, né, diretamente com Deus, mas ele não deixava de fazer aquilo que Deus queria. Ele foi obediente e entregava tudo aquilo que o Senhor, né, apresentava a ele. Por conta disso, ele foi perseguido, foi caluniado, foi acusado de traição, foi jogado nesse poço, né? Pediram a morte de Jeremias por ele estar fazendo a vontade do Senhor. Quando a palavra cita que ele foi jogado naquela cisterna e ali não havia água senão lama, o intuito era de envergonhar realmente a Jeremias, né? O inimigo ele se levantou tão profundamente para esconder Jeremias naquele poço, para ele se atolar na lama, para ele ser envergonhado, para a voz do Senhor não ser, né, ouvida, né, pelos demais da cidade, porque Jeremias ele foi jogado ali, porque no pátio ele proclamava em alto bom tom o que Deus dizia para aquele povo, que era para eles se renderem, se entregarem ao povo oposto, que assim eles teriam vida. Se eles se rendessem, se entregassem, ninguém morreria. Mas se não fosse feita a vontade do Senhor de entrega, não sobraria ninguém. E
vezes, quando estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, também somos perseguidos, somos humilhados, somos envergonhados, porque o inimigo, ele quer isso mesmo, ele quer nos calar, né? Ele quer calar a voz do Senhor, ele quer sim nos envergonhar. Para quê? Para que a glória do Senhor não venha a ser exaltada nem glorificada. Não quer que eu e você, como servos, venha aparecer, porque se nós nos destacarmos, o nosso Deus está se destacando, porque nós não fazemos nada senão pela vontade e querer dele. Amém, igreja? Amém. E assim foram esses príncipes, quiseram calar a voz de Jeremias, quiseram esconder Jeremias, envergonhar o Deus que a gente serve, e atolaram Jeremias naquele poço. E o que eu quero dizer? Muitas pessoas vão se levantar contra nós, vão querer sim nos denegrir, nos envergonhar, tentar nos desacreditar, até mesmo fazer com que a gente, aquilo que a gente crê, que a gente venha a ter dúvidas, a gente se questiona, né? Será que a gente está no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? É isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer de mim? Coloca dúvidas no nosso coração, mas a gente tem que ter a certeza que Deus, ele é conosco. Amém, igreja? Amém. Mas Deus, ele é conosco, assim como ele foi com Jeremias. Jeremias, naquela cisterna, ele clamou, eu tenho certeza que ele clamou ao Senhor, ele orou ao nosso Deus e Deus o ouviu. Hoje pela manhã eu ouvi uma frase, uma palavra na nossa igreja, que o irmão pregou, falando que você com Deus já é a maioria. E eu creio que Jeremias, naquela cisterna, jogadinho ali, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. E levantou uma pessoa que não era cristão, que não era daquele povo, levantou um estrangeiro, que era Ebed-Meleque, que se encontrava na casa do rei, para intervir por ele. E Ebed-Meleque pediu por Jeremias, pediu ao rei que retirasse Jeremias daquele poço, né? Que não permitisse que Jeremias ficasse ali, porque ele iria morrer à míngua, porque aquele lugar já não tinha mais alimento. E o rei consentiu que fosse retirado Jeremias daquele poço e daquele lugar. Então, muitas das vezes, não espere que o irmão, né, que está na nossa igreja, que ele vá se levantar para nos defender, assim como a irmãzinha passou, né, e a irmã não cumprimentou, né? Isso vai acontecer, mas Deus, ele vai usar outras pessoas para te honrar, né, para mostrar que você está certa, para intervir e pedir por você, para te defender se houver calúnia, né, se houver difamação, se houver perseguição. Nós não precisamos mover um dedo para nos defender, porque o nosso Deus, que é vivo, que é maravilhoso, que é eterno, que é grandioso, ele luta por nós, ele guerreia, né, por nós, por nossas vidas, por nossa casa, por nossa família. Aleluia! E basta somente a gente dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Mais nada, irmãos. Ora, confia e entrega ao Senhor, que o resto, o mais ele fará. E é assim que ele tem feito em nossas vidas, que ele fez na vida de Jeremias e vai continuar fazendo em nossas vidas. Então o rei, ele atende o pedido e dá ordem para Ebed-Meleque: toma 30 homens e tira Jeremias daquela cisterna. E me chamou a atenção quando ele fala: toma 30 homens e tira Jeremias daquela cisterna. Porque quando Jeremias foi lançado naquela cisterna, não cita a quantidade de pessoas. Cita somente que Jeremias, os príncipes solicitaram a morte de Jeremias e lançaram na cisterna. Mas dessa vez não, e o rei permitiu. Né? Eu creio, configurando que Deus já estava agindo até através daquele rei. Estava agindo através daquele rei. Ele consentiu para a vergonha de Jeremias ser lançado naquele poço, mas foi o mesmo que permitiu que Jeremias, aleluia, foi o mesmo que permitiu
Glória a Deus. Permitiu a desonra, Deus fala, não, você vai honrar aquele irmão que é meu filho. E é assim que Deus faz, meus irmãos. Ele levanta quem a gente menos espera para intervir a nosso favor e a lutar por nós. E ali o rei permitiu, então, tomar 30 homens e tira Jeremias daquele poço. Eu não sei quantos homens foram necessários para lançar Jeremias naquele poço, mas eu sei que 30 homens tiveram que ver o poder e a glória do nosso Deus, ver Jeremias sendo honrado, sendo retirado daquele poço. Você imagina, irmãos, aquele homem foi lançado por calúnia, né? Por caluniar, por traição, e o próprio rei que deu ordem foi o mesmo que pediu para retirar Jeremias. Aleluia! Eu não sei vocês, mas eu sei que Deus permitiu que 30 homens honrassem aquele homem, honrassem Jeremias, e o nosso Deus foi glorificado e honrado através daquele homem saindo do poço. Jeremias, então, ele sai daquele poço e não se fala mais em perseguição por Jeremias naquele versículo. Aleluia! Deus honrou Jeremias, Jeremias saiu daquele poço, e o que eu tiro dessa palavra é que Deus, do mesmo jeito que honrou Jeremias naquele momento de dor, de perseguição, é o mesmo Deus que vai me honrar, é o mesmo Deus que vai te honrar. E eu creio tremendamente que Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará eternamente agindo a nosso favor, minhas irmãs. Oh, aleluia! Creia tão somente que esse Deus, ele é vivo, ele é lindo, ele é puro, ele é verdadeiro. E eu vou deixar aqui um testemunho confirmando essa palavra que é linda, que é maravilhosa, que Deus tocou no meu coração ontem pela manhã para falar de honra. Jeremias aqui foi honrado, né? Deus foi então exaltado e glorificado através da vida do Jeremias. Irmãs, todas nós estamos sujeitas a passar por momentos difíceis. Oh, Assim aleluia! como Jeremias, ele foi chamado, né, como profeta no momento difícil para fazer algo que talvez ele não quisesse, mas ele fez. Assim somos nós. Às vezes Deus nos levanta para realizar algo que nós, aos nossos olhos, meu Deus, é para eu realizar isso mesmo? Oh, aleluia! É para eu passar nessa rua mesmo? É para eu levar essa palavra? Ou é para eu agir nesse emprego? Ah, não gosto de estar aqui, mas Deus te prende ali para estar. Não, é aqui que eu te quero. E a gente até pode questionar com Deus, mas jamais murmurar. Jeremias, ele questionava diretamente com Deus, mas não murmurava, e Deus honrava Jeremias. Assim somos nós. Recentemente eu vivi um momento em que eu falava assim, meu Deus, ano passado, Senhor, o Senhor me chamou para estar na tua presença, né? Me levou a viver, né, o sobrenatural de Deus como serva, né? E eu ali estava 2 anos na igreja, vivendo a palavra, buscando intensamente. Achava eu que Deus, né, vai me levar para lugares, né, de acordo com a vontade e querer dele. Não vai permitir mais que eu caminhe em certos caminhos que não são para nós cristãos, né, E Deus me levou para um lugar completamente oposto do que a gente está acostumado a viver. Né? Ali ele me levantou como uma candidata. Eu vim na política, me envolvi dentro da política como vim candidata a vice-prefeita. E todos os dias eu falava assim, meu Deus, mas não é isso, Senhor, eu fiz missão agora, recente, eu quero levar a tua palavra. Eu quero estar na tua presença. E eu lá, eu falava, meu Deus, eu não sei qual é o propósito. Eis-me aqui. Mas eu questionava com Deus, eu falava com Ele, Senhor, meu Deus. Eu orava todo dia, eu vou largar isso. Eu vou sair daqui, eu chegava em casa e falava com meu marido, eu não quero estar aqui não. Eu não quero. E eu vou. Aí Deus usava alguém e falava assim, se mantenha na posição. Seja obediente. Eu vou te dar dupla honra. E eu não entendia nada. Falei, meu Deus. Até enquanto eu resisti,
quando a gente resiste às coisas de Deus, o Espírito Santo ele nos incomoda, né? Ele nos incomoda. Eu não dormia, aí que eu orava mesmo na madrugada, era 2, 3, e eu lia a palavra, e eu estava em casa, então eu tinha mais tempo para estar buscando, e eu fiquei ficava inquieta, enquanto eu não cedia à vontade do Senhor, eu não tive paz. Aí eu falei assim, então tá, já que é isso que o Senhor quer, meu Deus, eis-me aqui. Então tenha acompanhando meu candidato. Gente, foi 45 dias, irmãos, 45 dias que eu emagreci. Caminhava sol a sol, manhã, saía de casa 7, chegava em casa 10, 11, meia-noite. Meu marido ali, quando podia me acompanhar, acompanhava, quando não podia, não acompanhava. Eu falei, eu vou fazer agora a sua vontade. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas eu orava, Senhor, esse candidato não tem coisa. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, porque ele me colocou ao lado de uma pessoa com um pensamento oposto do meu. Tipo, era eu candidato policial, eu enfermeira, eu sou coração, ele, né, razão, carne, né? E eu falei, meu Deus, mas eis aqui, vamos embora, Senhor. E eu fui, ao longo dessa campanha, que foi tremenda, foi maravilhosa, eu consegui levar a palavra, né? Graças a Deus isso rendeu frutos. Eu conheci muitas pessoas, pude falar do amor de Deus. Algumas almas foram alcançadas para o Senhor, né, para a honra e glória do nosso Deus, maravilhoso. Passado-se isso tudo, acabou a campanha, nós perdemos, não ganhamos, eu já sabia, né? Era o tratar de Deus. Quando as pessoas me perguntavam quem era cristão, eu falava assim, estou no propósito, estou sendo obediente. As pessoas, não, você é tão honesta, cristã, envolvida com política. Eu estou na bênção, estou no propósito, estou sendo obediente. Assim caminhei e fui até o fim, né? Passado toda a política, perdemos, continuei em casa, fazendo a vontade de Deus, buscando aí entender, Senhor, qual é o propósito. Eis que esse ano, né, tem um mês, meu telefone toca e o candidato que ganhou a oposição, o atual prefeito da nossa cidade, me faz um convite para atuar num setor de grande visibilidade hoje, no atual momento que nós estamos vivendo de pandemia. Oh, aleluia! Aí eu falei, Jesus, eis-me aqui. Senhor, vamos lá. Você aceita? Aceito. Ali eu aceitei, irmãs. Aí veio aquele rolo, né? Começou a desenrolar qual era o propósito do Senhor. Eu aceitei. Hoje estou lá, contratada como coordenadora de imunização do meu município. Um setor que está, né, em grande destaque. E fui muito questionada, fui muito julgada, fui muito apontada, porque cidade pequena, né, política é política, quem trabalha para aquele candidato que acredita-se que vão ter os melhores cargos, né, que vão estar ao lado do prefeito. Eu era oposição ao prefeito e ele me convida para ocupar um cargo e me chama lá na secretaria. Eu vou diante de todas as demais coordenadoras, ele fala, Nara, eu queria agradecer por você aceitar o nosso convite. Ali eu já vi que tinha alguma coisa diferente. Aleluia! Tem algo de Deus aqui. Tem algo de Deus aqui. Deus está me honrando perante as minhas colegas, porque muitas falavam, nossa, Nara é enfermeira, nunca mais trabalha no município. Nunca mais volta para Cachoeiras, porque se envolveu com política, agora coitada. E Deus ali se fez presente na minha vida, começou a me honrar. Eu sei que a honra foi tão grande e está sendo, meus irmãos, que viralizou um vídeo, né, nas redes sociais, de eu recebendo as vacinas, junto com o secretário de saúde, com a secretaria estadual, e meu rosto ficou estampado aos 4 cantos da nossa cidade, e continua grande movimento ali unido com muitas autoridades, e o prefeito vira e mexe está lá, Nara, confio em você, permanece firme aí, estou contigo. Eu sei que isso é o agir de Deus sobre a minha vida,
fulana era, né? E aí, matou o marido. Fui acusada, caluniada, defamada, mas honrada. O Deus que eu sirvo, Ele é tão maravilhoso que Ele me deu muita honra, Ele continua me honrando. Eu estou lá, estou realizando o melhor trabalho com todo amor e carinho, que é o que eu sei fazer, e eu entendi o agir de Deus sobre a minha vida. Hoje, quem questiona, quem duvidou, tem que me ver naquele setor e falar: Deus é a vida dela, Deus é como ela. Aleluia! Oh, aleluia! Vai ser muito melhor se a gente fizer a vontade dele, porque a gente sabe que no tempo certo ele vai nos honrar, ele vai, né, nos sustentar. Ninguém vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Deus, Ele é conosco, Ele está conosco a todo tempo, a todo minuto. Não duvidemos disso. Amém, irmãs? Amém. Para a honra e glória do Senhor, Deus me deu até aqui essa palavra. Eu quero dizer que oh, aleluia, ao vir para cá, né, a gente pegou uma estrada bem engarrafada, né? E aí eu comecei a orar e eu falei assim: Jesus, vai na frente, né? Prepara o ambiente, os corações, guarda aquela igreja. E Deus me deu uma visão linda de um grande anjo de braços abertos sobre a igreja. E eu vi isso. Aleluia! Deus, Ele é com cada um que aqui está. Ele está nesse ambiente, Ele está nesse lugar, pastor. E grandes serão as obras que Ele ainda realizará aqui e através da vida de cada uma de vocês, irmãs. Eu creio que muito em breve cada uma vai estar vivendo o sobrenatural do Senhor. E vamos estar aqui testemunhando a honra e a glória que Deus permitiu a cada uma de nós. Amém, amém, amém. Agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está na